futura, profética. Na realidade, ela vem uma mensagem que ela veio de uma época que tudo aquilo que está escrito que não tinha acontecido. Então, você percebe como ela tem um poder assim maravilhoso. Por quê? Porque ele está falando de uma época em que ele viveu e que não tinha acontecido ainda do povo ter sido levado embora cativo pela Babilônia. Não tinha acontecido isso ainda. O povo ainda vivia de uma relativa paz, né? Olha, para você ter uma ideia, tem alguns historiadores, algumas pessoas que esse poder dessa palavra aqui com relação ao tempo, ela é tão forte que tem muitos historiadores, até mesmo assim os críticos, né, chamada alta crítica, não que ela seja tem um lado ruim dela, mas tem um lado bom também, em que eles não conseguem acreditar que essa palavra foi escrita no tempo em que foi, no tempo do profeta. Tem muitos que acreditam que isso foi escrito posteriormente, pela precisão, a maneira que Deus fala. Mas interessante é que, se você for olhar, assim, Deus está falando com eles de uma forma antecipada até. De repente, quando eles olharam, viam isso aqui, de repente não conseguiam entender. Falaram, peraí, mas como assim? O senhor está falando sobre isso, mas... Porque ela é forte, a forma que ela fala com a gente, de entender que assim, aquele momento não era um momento assim, digamos, em que eles estavam espalhados, não era um momento que eles estavam longe da terra deles, mas era um momento que o Senhor já estava mostrando um conforto, primeiro, ele estava mostrando a soberania dele e o poder dele de olhar o futuro antes do futuro existir, e o segundo, de trazer um conforto até mesmo antes da pessoa estar triste. Olha como é que é o negócio, né? E se você for observar, na nossa vida cristã não é muito diferente disso. Por quê? Porque tem situações em que parece que o conforto de Deus já vem nos preparando para quando chegar o dia mal, né? O Kaique, ele mencionou aí um texto aí no livro de João, e assim, sobre essa questão do Senhor falar assim, no mundo tereis aflições, né? Quer dizer, o Senhor já estava falando, né, que teria as aflições, mas já está nos preparando para esse dia. E esse texto não é muito diferente disso, porque o Senhor está falando de uma situação que ainda iria acontecer, e ela aconteceu. Então, imagine que quando ela aconteceu, quando os irmãos, né, os judeus da época, que pegavam assim, o texto de Isaías, falavam assim, nossa, como é que pode, né? Deus já está nos consolando de algo que iria acontecer, né? E é algo assim muito, muito profundo. Às vezes, quando eu penso nisso, né, quando eu bato o olho na história de Israel, eu olho assim, né, naquilo que acontece, quando eu vejo esse texto, eu me sinto assim, digamos assim, eu olho para a imensidão de Deus assim tão grande e falo, nossa, como um negócio assim que causa até um certo pavor, né? Que assim, você vê realmente como Deus ele é poderoso, e você às vezes passa por situações difíceis e às vezes não consegue acreditar nisso, às vezes a situação é tão difícil que às vezes a gente não consegue lembrar disso, né? Dessa profundidade de Deus, desse poder dele, de que antes de alguma coisa acontecer, ele já está nos confortando, nos consolando, nos preparando e dizendo que vai ter dificuldades, mas vai ser bom, lá na frente vai ser bom. E é isso que, no geral, a gente pode observar no texto. E se você for olhar assim, nós vamos aqui dar uma olhada aqui, meio que um versículo por versículo. O versículo 14 diz assim, ó, Deus diz, prepare o caminho, tire do meio da estrada as rochas e as pedras para que o meu povo passe. Olha como é que é interessante, né? Deus está falando de uma forma que lá na frente nós vamos entender, quando fala assim sobre aplanar o caminho, né? É uma linguagem em que ela foi utilizada por João Batista, né? Quando João Batista ele fala, quando ele vai pregando, ele está aplanando o caminho. E quando ele aplana o caminho, ele está aplanando o caminho para um rei passar. E o rei aqui está falando, né? Deus está falando assim, aplane o caminho para que o meu povo passe. Seria um cortejo em que o Senhor vai e o povo vai junto. Então, assim, Deus está arrumando o caminho, tirando, vamos dizer assim, tirando as dificuldades, mas mesmo ali ele está limpando um caminho para que nós possamos caminhar. É um caminho que a igreja ela possa caminhar. E aí, quando você olha assim, que ele fala assim, prepara o caminho, aí eu começo a me lembrar, né, no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus é questionado, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala isso, aí você fazer uma relação com esse texto aqui, de que ele fala assim, preparem o caminho, né? Você consegue enxergar assim. Vou aqui dar vamos dizer aqui dar uma viajada aqui, mas eu quero que você entenda assim, ó. Vamos imaginar que a nossa vida é uma vida cheia de tropeços, cheia de coisas que nos atrapalhando. Nossa vida é uma vida que vai só trazendo para nós angústia, dor, sofrimento, vai trazendo para nós assim, por mais que a gente procure felicidade em vários lugares, sempre vamos passando por vários tropeços, vários.
A gente tropeça no pecado, tropeça no orgulho, tropeça na idolatria, tropeça em várias coisas. E aí, de repente, quando você encontra, né, que o Senhor Jesus ele entra em nossas vidas, esse tipo de coisa meio que vai sendo tirado de nós, ele vai sendo limpado esse caminho. Por mais que a gente possa ter erros, dificuldades, não estou falando que nós não vamos ter isso, mas só que tem coisas que nós já conseguimos enxergar melhor, que nós conseguimos ver melhor, e que nós conseguimos o quê? Até mesmo passar por isso. Por quê? Porque o caminho já está diante de nós, o caminho é o Senhor. E esse caminho, como é que ele fez para quebrar todas essas barreiras, essas dificuldades, né? Às vezes eu fico observando, tem pessoas que às vezes acreditam muito, eu vou falar para você, ó, se você acredita nisso, a partir de hoje você não deve acreditar mais nisso. Tem gente que às vezes acredita em maldição hereditária. Irmãos, maldição hereditária ela pode até existir, mas é aquela pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Porque quando você conhece Jesus, esse tipo de coisa é quebrado. Esse tipo de maldição ela é quebrada. Você pode ter na tua família ter alguém, de repente alguém fala assim, nossa, nessa família todas as mulheres é assim. E uma vez eu vi uma pessoa falar assim, olha, nessa família todo mundo divorcia. Fulano divorciou, a avó divorciou, a bisavó divorciou, todo mundo divorcia, então a neta vai divorciar. Irmãos, às vezes fala assim, não, porque fulano teve isso, Beltrano teve aquilo, é maldição hereditária. Aí o pessoal fala assim, vamos fazer uma quebra de maldição. Vou falar para você, toda maldição foi quebrada quando você entrou no caminho chamado Jesus. Quando você entrou no caminho chamado Jesus, a Bíblia fala assim que toda maldição foi quebrada. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, não tem maldição, não tem condenação, não tem mais nada disso que venha atrapalhar o nosso caminhar com Ele. Nós tropeçamos por outras coisas. Nós muitas vezes tropeçamos porque deixamos de olhar para o Senhor, deixamos às vezes de buscar a Deus, nós deixamos de olhar para a dificuldade, para o problema e não olhamos para Ele, mas se você for observar, as pedras do caminho foram tiradas, a estrada está livre para nós caminharmos, para nós passarmos, porque o Senhor falou assim, eu vou preparar para o meu povo. É uma coisa que ele estava falando, ele falou assim, vocês não estão entendendo, falando para o povo judeu, mas eu vou tirar as pedras do caminho, eu vou fazer um caminho para que meu povo passe. De repente, a pessoa pode falar assim, pastor, mas ele está falando para o judeu, mas se você for observar, ele não está falando só para o judeu também, mas ele está falando para todo homem, todo aqueles que se encontrarem com ele, todo aquele que abrir a sua alma perante ele. Tanto que se você for observar, o texto lá na frente vai dizer, quando ele chegar na frente, eu não vou ficar lutando contra vocês para sempre, nem ficar eternamente irado, se fizesse todos morreria. Ele está falando assim, já entra para nós, para todo mundo, todos aqueles que entraram por este caminho. Então, se nós observarmos assim, nós temos que ver que nós estamos caminhando, um caminho que foi preparado pelo Senhor Jesus. Ele abriu esse caminho para nós. Tá? E quando nós estamos nesse caminho, olha só que interessante. Aí o Senhor ele chega e fala assim para o povo, ele fala para o povo assim, o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz, olha só, Deus. É algo tão assim, maravilhoso, porque ele fala assim, o alto e sublime, não é qualquer um, irmãos, ele está falando de Deus, que vive na eternidade. Né? E quando fala de eternidade, é aquele que é ontem, né? Ele não tem começo de dias, não terá fim de dias, ele não tem, ele é eterno. E aí quando você olha assim, ele fala assim, o santo diz, habita em lugares altos e santos, e também com de espírito oprimido e humilde. Olha só, ele diz que ele habita no lugar alto. Isso que as pessoas não conseguem entender, né? Tem pessoas que não conseguem entender essa questão de Deus. Tem uns que ficam perguntando quem criou Deus, quem que fez Deus, não conseguem entender, né, que na realidade é eternidade, né? Quando você entra nessa questão da eternidade, nessa questão diante de todas as coisas, antes da criação do mundo, antes da formação de qualquer partícula, molécula, qualquer coisa que existir neste universo, era Deus, né? Então, a eternidade. Às vezes a pessoa não consegue entender isso aí. E aí o que você percebe? Ele está falando que esse Criador, transcendente, acima de todas as coisas, ele habita num lugar santo, né, alto, mas ele fala assim que ele habita também com os de espírito oprimido e humilde. Olha só, são justamente as que, quando você for observar assim, o espírito oprimido, né? Quando a gente pega em Mateus, né, capítulo 5 de Mateus, quando o Senhor Jesus ele menciona ali o Sermão do Monte, aí no capítulo 5 ali, é interessante que tem algumas, logo que ele começa, algumas bem-aventuranças, né? E uma das partes das bem-aventuranças, em que ele diz, ele chega e fala assim, não, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha só,
Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, olha só como é que é o negócio. Quando fala, né, dessa questão de bem-aventurado ou feliz, né? Então você percebe que ele está falando aqui que, assim, quem é o espírito oprimido e humilde? Aquela pessoa que muitas vezes ela reconhece em si que ela não consegue ser, não é ninguém, ela não é nada, ela reconhece, né? Às vezes a pessoa fala assim, ô pastor, mas você fica falando que nós não somos nada. Falou, irmão, nós temos que ser realistas. Né? A gente tem que olhar que nós não éramos nada, realmente, nós não éramos. O ser humano não conseguia ter força de se aproximar de Deus. Mas você sabe por que nós nos aproximamos dele? Porque foi ele que nos conduziu, nos atraiu a ele. Né? Foi o Senhor Jesus, a Bíblia fala assim, que ele fala assim, quando o Filho do Homem for levantado, todos o atrairei a mim. Então, quem está sendo atraído por ele, quando você foi atraído por ele, foi ele que te trouxe perto dele, foi ele que te chamou. Né? E nesse momento, né, quando o Espírito de Deus ele consegue penetrar o nosso coração, que todas as amarras caem, que todas as cadeias, as correntes, né, que todo aquele orgulho, todo aquele sentimento de altivez que nós temos, tudo aquilo que nós achamos que somos alguma coisa, que nós achamos que somos inteligentes, que nós achamos que somos autossuficientes, quando tudo isso aí cai, aí nós conseguimos nos colocar diante dele, conseguimos enxergar, aí os nossos olhos se abrem, né, os nossos ouvidos começam a ouvir, os nossos olhos, nós começamos a enxergar realmente. Aí você começa a observar o quê? Justamente aquilo que eu acho interessante, aquilo que aconteceu com o profeta Isaías, no capítulo 6, né? O capítulo 6 do profeta Isaías, ele chega na situação em que ele fala assim, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, né? Ele fala assim, eu vi o Senhor assentado, e o séquito, né? Ele chega assim e fala assim, e o seu séquito enchia o templo, e viu, né, anjos com duas asas voavam, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e aí ele fala assim, ai de mim, que sou um homem, né, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, esse reconhecimento, essa posição de que quando nós reconhecemos, ela não vem de nós, ela não parte de nós para Deus, ela parte de Deus para nós. É o Espírito de Deus que parte dele para nós, transformando a nossa vida de maneira que nós conseguimos, né, através do Espírito de Deus, reconhecer quem ele é e que precisamos dele. Então, quando você olha assim, aí ele fala assim, ó, é nessa hora que realmente nós conseguimos enxergar quem Deus é sobre nossas vidas e quem nós somos realmente diante dele. É nesse momento que aí a nossa vida ela consegue ser transformada. Aí ele fala assim, nessa hora o que acontece? Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Olha só, novo ânimo aos abatidos. Ó, uma coisa que eu costumo falar assim, que normalmente quando nosso coração, nós estamos numa situação, eu já passei por isso, né? De estar numa situação de abatimento total, de não saber assim como agir, e quando me coloco diante de Deus, em oração, e me lanço diante dele assim, apresentando a minha vida, é nessa hora que eu consigo perceber o vigor que vem sobre as nossas vidas, né? Um renovo que vem sobre nós. Não sei se é o Isaías 42, ele fala assim que ele fala que vamos dar uma olhadinha aqui, vou pegar aqui o texto, para citar ele sem nós cairmos no... O 40 diz assim, ó, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então você percebe que quem dá essa coragem, esse vigor, esse ânimo para nós, ele vem de Deus. E é justamente por quê? Porque ele habita num alto lugar, mas também no coração daquele que busca ele, daquele que realmente entende, percebe, né, que o seu coração, a sua vida é carente, irmão. Essa carência, que é justamente aquilo ao contrário do que acontecia com o povo, né, porque infelizmente a gente às vezes não vive numa situação que nós permitimos, vamos lá, Deus nos abençoa, vamos imaginar assim, ó, Deus nos abençoa, nos coloca às vezes em posições que nem imaginaríamos que nós estaríamos, nos dá condições, né,
né? Às vezes dá condições que nós nem nunca pensamos em estar. E aí, de repente, o que acontece? Nós esquecemos quem nos colocou lá. Às vezes nós esquecemos que foi Deus que deu, que foi Ele que fez. E aí nós começamos a ficar o quê? Orgulhosos. Foi o que aconteceu com Israel. Se você for ver a história de Israel, Deus chama aquela nação um povo que não era ninguém. Né? E Deus tira o povo de lá, né? Algo maravilhoso que acontece, tira do Egito um povo sem armas, né? Sem estratégia de guerra. A única coisa que tinha era uma palavra do profeta que apareceu falando, né, Moisés, ele fala assim, Deus falou que vai tirar a gente daqui. E aí Deus, né, tira um povo pobre, simples, né? Aí o povo saiu de lá com riqueza, mas não foi que eles tinham riqueza de lá. A Bíblia fala que foi um povo do Egito que doou para eles riquezas. Pode ver um povo simples que não tinha nada. Deus pega esse povo e coloca no meio de uma terra e começa a fazer o povo prosperar. E daqui a pouco, o povo prosperando, esse povo ele começa a se afastar de Deus. Ele começa a achar que é a força dele, o meu exército, agora eu tenho um rei. E esse tipo de coisa que aconteceu foi afastando o coração deles da presença daqueles que o sustentavam. Eles poderiam ser uma grande nação e continuar sendo uma grande nação adorando a Deus, dando testemunho de Deus. Mas o que aconteceu com eles? Eles começaram, por causa de estar bem, estar prósperos, né, estar bem sucedido, começaram a fazer o quê? Afastar-se de Deus. E aí Deus começa a chamar o povo, para que o povo se arrependa, se aproxime dele. Mas o povo não quer dar ouvidos para Deus. E aí o que acontece? Deus está lá e está chamando o povo novamente. É interessante, uma coisa que eu estava pensando aqui, vou até falar assim de forma histórica aqui no contexto de igreja, né? Eu sigo o Senhor tem muitos anos, mas eu lembro que assim, até uns 25 anos atrás, quando eu comecei a servir ao Senhor, aproximadamente 25 anos atrás, que o Senhor tem sustentado pela sua graça, eu lembro que a igreja, ela se portava de uma forma humilde. Por quê? Porque não tinha um político favorito, não tinha ideologia política favorita, não tinha, né, vamos dizer assim, os nossos tempos, a maioria eram tempos simples, né, nós não tínhamos muito empresário, normalmente o irmão que movia as igrejas, né, ainda mais nos bairros pequenos, era quem? Era o irmão assalariado, o trabalhador, o irmão que era o padeiro, o açougueiro, né, o mecânico, eram esses irmãos que eram a igreja que sustentava, não tinha muita coisa nesse sentido. Então, cada vez parece que a igreja mais se sentia dependente de Deus. Aí, nos últimos anos, a gente percebe assim que tem muito da igreja, assim, falando no geral, no geral, parece que tem muito assim naquele negócio, assim, não, hoje nós temos um fulano que é empresário, Beltrano, não que não possa ter, não é isso, mas é que muitas das vezes nós estamos trocando a nossa dependência daquele que é alto e sublime, que nos sustenta e até hoje é o sustentador, e começamos a confiar em quem? A confiar agora não, agora eu tenho um deputado que é isso, nós temos a bancada evangélica, nós temos aí, né, irmãos, como se isso fosse aquilo que era o projeto de Deus para nossas vidas, e não é esse o projeto de Deus para nossas vidas. O projeto de Deus para nossas vidas é que nós, como igreja, nós andemos na presença dele, nós possamos ter o nosso coração realmente contrito, abatido, igreja sendo igreja, né, continuando se adorando a Deus, mesmo com dificuldades, com lutas, com tribulações, mesmo não sendo rica, ou mesmo que seja rica, mas é uma igreja que vai ser dependente de Deus, mesmo que seja uma igreja, né, que somente composta de pessoas simples, mas também que eu possa ter pessoas ricas, mas é uma igreja que é dependente de Deus, que não depende de mais homem algum, que não fica dependendo da sua força, do seu poder. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou falando? Quando Israel se tornou um reino forte, poderoso, que tinha seus reis, aí eles começaram a se crescer e achar que agora não precisamos mais de Deus. E não é assim. A nossa força não é do homem, a nossa força vem do Senhor. A Bíblia, o próprio salmista, ele fala assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura, é Ele que está diariamente nos guardando. Então é isso. Uma das coisas que Deus está falando é através do Isaías. O que ele quer? Ele quer um povo dependente dele. E essa dependência, através dessa dependência dele, ele vai dar para nós um novo ânimo, ele vai dar para nós coragem, ele vai dar para nós um coração, né, arrependido, cheio da presença dele. É isso que nós temos que ter em mente, é isso. A outra parte é o versículo 14, assim, ó, porque não lutarei para sempre, não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam. Sim, todos os seres que eu criei. Então você percebe que, eu vou falar um negócio aqui, que é assim, ó, quando você olha
para você entender um pouco sobre a ira de Deus, você tem que olhar o livro de Gênesis, quando fala sobre a Arca de Noé. A Bíblia fala que a maldade do homem era tão grande, e Deus chegou e falou assim, eu não vou ficar lutando com esse povo, vou mandar um dilúvio. E aí Deus separa um homem, uma família, para através dela abençoar a terra. Através dela, a humanidade, né, digamos assim, fosse salva. Né? E aí o que acontece? Deus manda, a ira de Deus se vem contra a terra e muitas pessoas morreram. Só sobrou somente uma família, que era a família de Noé. Aconteceu que, até os dias de hoje, a ira de Deus, ela ficou acesa. Então, imagine assim, os homens, porque não tem a gente às vezes fala assim, Deus está irado contra o pecado, mas o pecado, ele está inerente à nossa humanidade e, querendo ou não, nós somos pecadores, porque nós cometemos pecado. Então, assim, às vezes tem até aquela pergunta que, né, eu costumo brincar com os irmãos, que fala assim, o homem peca porque ele é pecador ou ele é pecador porque ele peca? Então, na realidade, essa pergunta, né, que a gente faz é justamente para trazer uma reflexão. Por quê? Porque o homem não é pecador porque ele peca porque ele é pecador. Então, não tem como você falar assim, Deus está irado contra o pecado, né? Na realidade, nós somos os pecadores, né? Estamos contaminados contra isso, então a ira de Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus está posta sobre todos os homens. Mas tem uma coisa aqui interessante. Se você for observar, quando fala com relação à ira de Deus, é assim, Deus ele está irado não por causa do homem ter pecado, mas a ira de Deus hoje ela repousa sobre aquele que rejeitou o Filho dele, Jesus. Então, o maior pecado que existe hoje é justamente porque o homem rejeitou ao Senhor Jesus, rejeitou a oferta que ele deu. Então, você imagina Deus, um alto e sublime, né? Aí ele falou assim, eu não vou ficar direto brigando com o homem. Eu não vou, porque se acontecesse, ia acabar com eles. Mas aí o que Deus faz? Ele providencia um meio para que esta ira saia deste homem. E este homem possa ser livre da ira de Deus. Paulo, ele fala, numa das suas cartas, ele fala assim, que nós fomos tirados do dia da grande ira do Senhor. Um dia da grande... Vai haver um dia que Deus vai derramar essa ira sobre a terra. Quem está em Cristo, ele está livre dessa ira. Então, Cristo é aquele que nos livra da ira futura. A Bíblia fala sobre isso. Então, uma das coisas que eu quero que você tenha em mente é assim, eu vi uma história, achei interessante e eu quero compartilhar com vocês. Um pregador, ele disse uma vez, e eu achei interessante e eu quero compartilhar. Conta a história de que tinha um bandido, que ele, na cidade, ele fez ele fez tanta coisa ruim na cidade, e ele ia ser sentenciado à morte. Só que o povo da cidade ficou com tanta dó dele, ficou com tanta dó, que falou assim para o governo, faz o seguinte, dá anistia para ele, né? Libera esse homem, né? Dá uma remissão para ele, né? Dá o perdão para ele. Né? Por causa, né? E aí aconteceu? O governador foi, só que o governador, quando foi para a cela, antes de chegar lá, ele fez o quê? Ele se vestiu de pastor, né? Naquela época, na cidade lá naquela região dos Estados Unidos, o pastor tinha uma vestimenta, né? Que era uma gravatinha fininha que eles usavam, então identificavam que ele era o pastor. Aí esse pastor, ele pega a carta do perdão, né, desse homem, põe dentro da Bíblia, aí pega a Bíblia e põe debaixo do braço e entra lá. E aí, quando chega na cela, ele fala assim, rapaz, eu preciso falar com você. Aí o preso chega e fala assim, eu não quero saber de conversa, eu não quero saber de nada. Ele fala assim, não, tem um negócio aqui. Ele pegou a Bíblia assim, né? Ele falou assim, eu tenho um negócio aqui para você. Ele falou assim, não quero saber de você. Não, sai daqui. E chegou, não tinha nem como conversar, né? O governo ali saiu, o governador até saiu com medo de apanhar ali, né? Daquele preso ali. E aí o que aconteceu? Quando o governador saiu, aí chegou o carcereiro e falou, rapaz, o que você fez? Ele falou assim, o que você está falando? Ele falou, que ele era o governador, meu. Ele veio aqui para te dar o perdão, para você sair da cadeia e você rejeitou, meu. Aí você vai morrer agora. Aí o cara ficou quieto, né? O preso ficou quieto. Quando chegou no dia do enforcamento dele, que era a pena de morte, que ele ia ser enforcado, aí ele chegou e, antes de ser enforcado, ele falou assim, antes de mais nada, eu quero trazer uma mensagem, uma palavra para vocês aqui. Aí o povo ficou ali e falou assim, eu
estou aqui, vou morrer hoje, mas é por culpa minha, porque eu rejeitei o perdão que ia ser dado para mim. Então, eu rejeitei, a culpa é minha, eu rejeitei o perdão que foi me dado. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, assim, a ira de Deus, ela vai vir sobre aqueles que rejeitaram o perdão em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos esse perdão em Cristo Jesus, sabe o que acontece? Nós somos salvos e livres da ira de Deus. Então, Deus não tem ira contra nós. Pelo contrário, por mais que nós tenhamos dificuldade na nossa caminhada, mas Deus ele nos sustenta porque nós estamos em Cristo Jesus. E aí o que acontece? Esse arrependimento ele vem ao nosso coração. Eu vou falar para você, quando é que você sabe que uma pessoa, Deus ainda tem um trabalhar na vida dela? Como é que você sabe? Porque no coração dela tem arrependimento ainda, no coração dela tem humildade, ela se volta para Deus. Agora, quando uma pessoa ela se torna tão orgulhosa, às vezes, a ponto de achar que Deus não vai me perdoar, irmãos, é um orgulho de que ele está achando que depende dele, não depende de nós, depende de Deus. E quando por depender dele, nós seremos transformados, nós seremos sempre uma nova vida, uma vida transformada, um novo caminhar. Então é aí que está a diferença. É aí que está. É você conseguir enxergar o quê? Que Deus, ele não está eternamente tirado com nós, pelo contrário, ele deu para nós essa oportunidade de sermos salvos e livres, que é Cristo Jesus. Aí ele fala no versículo 17, ó, por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei, afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Olha só, o povo de Israel, mesmo castigado, continuou o caminho obstinado. Por quê? Porque essa obstinação é do coração do homem. O coração do homem é isso. Quando fala de caminho obstinado, fala do homem que ele sempre continua caminhando em direção a só fazer as suas vontades, né? Quando você observa normalmente, é a cobiça nossa cobiça. Ele fala aqui, ó, por causa da cobiça do meu povo. Irmãos, eu estava falando hoje de manhã, eu citei uma frase hoje de manhã na igreja lá, que é justamente assim, nós, muitas das vezes, nós somos aquilo que nós desejamos, né? E nós espelhamos aquilo que nós desejamos. Então, nós idolatramos aquilo que nós desejamos. E quando nós desejamos, até eu falei para os irmãos, você quer ver você arrumar uma briga com alguém? Toca no ídolo dela. Quando você toca no ídolo dela, você arruma briga. Quando você chega e fala assim, ó, eu vou mexer naquilo que é aquilo que você colocou no lugar de Deus, é o ídolo. E pode ver, às vezes a pessoa chegar e falar assim, ó, se chegar e falar assim, é Jesus assim, assim, você não está nem aí. Você nem fala, não, mas não é bem assim, né? Mas toca no ídolo da pessoa. Né? Toca naquele negócio, o pessoal fala assim, você pisou no calo do fulano. Esse calo, muitas vezes, é esse ídolo. Sabe, esse calo, muitas vezes que está lá, a pessoa fala assim, fala o que quer, mas não fale disso. Pode me chamar o que for, mas não me chama. Não, é o calo, é esse ídolo que muitas vezes está sobre nossa, é a nossa obstinação, é esse caminho que muitas vezes nós temos, que nós às vezes nós deixamos, por isso que o Senhor faz até um paralelo, né? Ele fala do caminho reto, que ele está falando lá no comecinho, né? O caminho que ele tira as pedras, que ele faz uma estrada para o passar, mas e o outro lado é um caminho obstinado que muitas vezes nós, como homens, temos. E normalmente, esse caminho obstinado é o que traz para nós o quê? Tropeço, traz dor, traz sofrimento. Aí o versículo 18, ele fala assim, ó, versículo 18. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los, eu os guiarei e consolarei os que choram. Olha como é que é o negócio, eu acho até lindo assim, essa linguagem, né, do Senhor dizendo assim, ó, tenho visto o que fazem, que não são coisas boas. Eu tenho visto o que fazem, que não são coisas agradáveis. Tenho visto o que fazem, que são até coisas que aos olhos do homem seriam vergonha dizer. Eu tenho visto o que fazem, né? Às vezes tem coisa que o ser humano ele faz que eu não duvido que ele tinha coragem de falar assim, eu tenho coragem de mostrar isso para... Não tem. Tem coisa que a gente não entende que o ser humano faz, que nós fazemos, nós não temos coragem de falar nada para ninguém. Mostra esse lado seu, não mostra. E Deus está vendo. Ele vê o que nós fazemos. Então, assim, tendo visto o que fazem, ele fala assim, ó, tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Olha só, irei curá-los, eu os guiarei e consolarei os que choram. Como é que é um negócio assim? Eu mesmo mexe comigo, né? Porque assim, você vê obstinação, a dureza de coração, e aí ele fala assim, eu vejo o que vocês estão fazendo, mas mesmo assim eu irei curá-los, eu os guiarei e consolarei os que choram, né? Quando eu oro assim, eu lembro do texto, né? Quando fala assim, eu irei curá-los.
Como é que vai vir? Como é que ele está falando essa cura? Como é que vai vir essa cura? Essa cura vai vir ali, quando ele fala lá no Isaías 53, né? Que ele fala assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados, né? Nós somos sarados. Então, você percebe ele trazendo isso aí para nós, né? Que ele fala assim, eu vou ainda curar vocês. Aí ele ainda fala assim, eu os guiarei e consolarei os que choram, né? Aí eu lembro até mesmo do Salmo 23, né? Quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me, né? Mansamente às águas tranquilas, né? O teu cajado, a tua vara, né? A tua vara, o teu cajado me consola. Olha só, o Senhor ainda nos guiando. Quem é esse pastor, né, que nos guia, que nos consola? É o próprio Senhor Jesus, né? Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele diz ali onde o Kaique leu hoje aí no capítulo João, né? No capítulo 16, no 14 também ele fala muito sobre isso. Ele fala do Consolador que viria, o Consolador que estaria conosco, o Consolador, né, que intercederia, né, perante o Pai, o Consolador que glorificaria o nome dele, esse Consolador que vai trazendo para nós, né, que muitas vezes, até na hora que nós estamos angustiados, tristes, né, sozinhos, né, imagina só, se nós já vivemos uma sociedade distanciada, né, que querendo ou não até nós nos afastamos muito, às vezes nós temos muito o que falar nas mídias sociais, mas às vezes presente não temos quase assunto, né? Às vezes eu fico comparando até isso, às vezes tem pessoas que conversam com você muito por mídia social, e quando você está presente ali, a pessoa não tem assunto para falar com você, você fala assim, nossa, interessante, né? A pessoa conversa com a gente aqui, mas quando chega presencialmente, às vezes não tem assunto, é um certo distanciamento, mas mesmo nessa hora aí, você percebe que quando não tem ninguém para nos consolar, aí o Espírito Santo que vem nos traz consolo, que nos traz essa paz aí, essa tranquilidade. E o versículo 19 diz assim, ó, porém seus lábios, palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Olha, né? Algo tremendo aí, porém seus lábios, palavras de louvor. Irmãos, é interessante como a gente às vezes fala assim, nós somos cristãos, vamos para a igreja, adoramos a Deus, né? Louvamos a Deus, mas quando acontece qualquer coisa, nós não temos uma palavra de louvor. Pensa bem, para nós, irmãos, nós temos que ter essa palavra de louvor. Sabe, assim, de enxergar que Deus ele é soberano, que tudo está no controle dele. Você tem que acreditar nisso. Por mais que você olhe, né, para as dificuldades, para as lutas, por tudo que está acontecendo, você tem que ter em mente assim, o Senhor ele é soberano, então eu louvarei o nome dele, exaltarei porque o Senhor é santo, né? Tem um louvor antigo, que eu estava, né, hoje eu estava até... que eu canto muito, né, irmãos? Mas eu canto muito mal, né? E canto muito, muito mal, e quando eu canto, faz mais ou menos no chuveiro, para só eu ouvir, né? Aí os outros compartilhem se quiser, mas eu tô ali. Mas é um louvor bem antigo que fala assim, ó, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu se importa comigo também. Bom, pensa bem, né? Você vê que ele se importa com a gente, né? Ele se importa com a gente, então esse louvor ele está continuamente diante de nós, nos nossos lábios, né? Continuamente. E uma das coisas que acontece é de nós termos essa comunhão com ele, o que vai ter? Nós temos paz, né? O próprio Senhor Jesus, né? A Bíblia fala assim, né, que o próprio Jesus fala assim, que o castigo que nos traz a paz é uma paz, irmãos, que ninguém pode tirar, né? O interessante é que, assim, a cidade de Jerusalém, na qual aí o Isaías está até fazendo esse paralelo, é uma cidade que o nome dela é Cidade de Paz, Jerusalém. Mas, na realidade, para nós termos essa paz, e nós vivemos realmente nessa cidade de paz, é justamente nessa cidade em que o Senhor nos tem colocado hoje. Né? Eu vou falar um negócio para você, isso aí é interessante, né? Acho que Agostinho ele tem ele fala sobre duas cidades, né? Cidade de Deus, cidade dos homens, é um negócio até interessante. E aí essa cidade de Deus é justamente onde faz parte desse reino, que nós fazemos parte dessa cidade de Deus. E a cidade de Deus, que nós fazemos parte, né, que o cristão ele faz parte, é uma cidade de paz. É uma cidade que ela é controlada pelo príncipe da paz. Então nós temos paz.
Quem dá essa paz para nós é o Senhor. É Ele que traz para nós isso aí. E aí ele fala assim, tantos que estão perto como os que estão longe, né? Estão longe. E ele fala assim, diz o Senhor que os cura. E é interessante ele trazer novamente essa palavra, né? Ele traz novamente essa palavra de cura. Ele fala, irei curá-los. Ele fala assim, eu sou o Senhor que cura. Porque, querendo ou não, se a gente for observar, essa questão da paz, ela muitas vezes ela está muito ligada ao quê? Aos sentimentos internos dentro de nós. Sabe, aquelas questões psicológicas, psíquicas, né? Psiquiátricas, que está dentro de nós, muitas vezes, irmãos. Às vezes, por fora está tudo bem, mas por dentro é um turbilhão. Né? Aí a gente, às vezes, tem ansiedade, tem medos, tem temores, dentro de nós, né? Dúvidas. E, às vezes, quando a gente está... Né? Situações que acontece de você deitar e não conseguir dormir, ficar aquele monte de coisa na sua cabeça ali, aquele monte de situação, você fica pensando, e às vezes aquilo ali traz até mesmo sentimento, traz até mesmo doença, né? Tem algumas doenças chamadas de psicossomáticas, né? Aquele que traz, acelera o teu coração, deixa os batimentos cardíacos acelerados, aumenta a tua pressão, e muita coisa vai acontecendo ali, que vai mexendo, né, ali no nosso, dentro de nós, né? Quantas vezes, acredito que alguns irmãos assim já disse isso, já ouviu alguém falar assim, nossa, eu vim aqui com o coração tão apertado para a igreja, mas aí eu adorei o Senhor, eu orei, eu ouvi uma palavra e eu saí com o coração, você tão mais leve. Por quê? Porque o Senhor, ele mexe com a gente nisso aí. A palavra de Deus, ela tem esse poder, o Evangelho tem esse poder, né? O Senhor tem isso, o Espírito de Deus, ele tem isso, né? De trazer para nós essa paz, esse conforto, né? De trazer até mesmo essa cura para dentro de nós, de maneira que nós possamos, sabe assim, tranquilizar. Irmãos, nós temos que entender que o Evangelho para nós é um Evangelho que nos prepara para o melhor, ele está nos preparando para algo melhor. Tá? A gente não consegue enxergar este melhor agora não. Né? Muitas vezes nós não queremos, né? Até nos apegamos a isso, assim, não, né? Mas nós temos que ter em mente que Deus, ele tem o melhor para nós. E quando chegar o dia dele falar assim, meu filho, acabou a tua tarefa, acabou, ele vai nos levar para o melhor lugar até. Só que nós não conseguimos entender isso. Mas nós temos que permitir que o Evangelho de Deus vai nos transformando, nos preparando, que nós possamos... Eu não vou dizer que você não vai ter preocupação, é mentira. Você vai ter preocupação, sim. Mas você não pode deixar isso chegar a um ponto de que te paralise, de que neutralize você, que te deixe numa situação, né, de medo, né? Tem algumas situações, né? Aconteceu uma situação recentemente, não vou citar, né, quem foi, mas foi interessante por quê? Porque você imagina se a pessoa tem medo de algo, e naquela hora o medo faz com que ela fique parada, de maneira que ela possa ficar até mesmo vulnerável a ser atacada por aquilo que ela tinha medo. Mas só que você percebe que nessa hora que você tem medo, mas você se levanta para se defender, né, e dá uma chinelada naquilo que está te fazendo medo, você percebe que então que esse medo não é ruim, é um medo bom. Né? Eu não vou falar quem é, né? Não vou dizer quem é, mas assim, quando isso acontece, de que a pessoa consegue se levantar para dar umas chineladas naquilo que estava fazendo medo para ela, sinal de que é um medo bom, que é um medo que protege, que guarda essa pessoa. Né? Eu não vou dizer quem é, quem sabe futuramente eu diga, né? Alguma coisa sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que, querendo ou não, quando isso acontece, acontece de uma forma boa, positiva. Mas quando o medo ele te traz de maneira que você fique paralisado e você fica até sujeito àquilo que vai te derrubar, isso é complicado, é ruim. Mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, ele vem para nós para nos trazer o quê? Conforto, consolo e paz. Então você vai ter preocupações? Vai ter, mas não deixe que ela venha te paralisar. Não, pelo contrário, ela vai te fazer, sabe assim, enxergar melhor, se mover, caminhar em direção à solução, e o Senhor vai te conduzir a isso, vai te dar vitória para esse negócio aí, vai te ajudar a caminhar nesse sentido aí. Outra coisa que nós seguimos aqui, diz assim, os perversos, porém, são como um mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos, não há paz, diz o meu Deus. Olha só, quando ele fala que para nós temos paz, tanto de perto como de longe, teremos cura. Quando ele está falando isso, ele fala assim, os perversos não. São como o mar agitado. Irmãos, mar agitado, você só vê sujeira. Quem já foi no mar e sabe quando ele está de ressaca, irmão, você não consegue ver se é verdinho ou se é azul, não. Você vê marrom, sujo, né? Aquele negócio bagunçado mesmo. Toda aquela sujeira, ela vem mesmo à tona ali. Por quê? Porque, na realidade,
mostra ali realmente tudo ali. Agora, quando você aqui está falando justamente isso, que os perversos, são como esse mar agitado, nunca se aquieta. Sempre tem alguma coisa perturbando ele. É um medo de uma coisa, é um medo de outra, é um medo de um negócio, é um medo de outro. E quando menos para de um negócio, que aí você tem... Sabe aquela pessoa que eu acredito que vocês devem conhecer, que você vai falar assim, meu Deus, essa pessoa toda hora ela conta um problema, toda hora tá ruim o negócio para ela. Ela conta que tá ruim aqui, e tá ruim, né? Aí assim, é ruim no relacionamento, é ruim nas finanças. A pessoa fala assim, acabei de terminar com meu namorado. Ela fala assim, sério, falando sério, fala assim, eu nem te digo, fulano. Meu cartão tá atrasado, não consegui pagar não sei coisa, não sei o quê, meu salário não tá chegando. E mal de você fala assim, briguei com a minha mãe também. Aí, não, a pessoa começa a contar a vida assim, você fala assim, mas não para, né? Negócio assim, é uma vida agitada, né? Mas um monte de coisa ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque, querendo ou não, irmãos, não consegue ter paz. Não consegue ter um momento ali de respirar. Não consegue... É tanta agitação que ela não consegue enxergar o mundo, ela não consegue ver cor no mundo. Ela não consegue ver cor em nada. Só vê coisa ruim. Só. E aí o que acontece? Aí o Senhor fala assim, para essas pessoas não há paz. Mas quando que diz? São chamados os perversos. Para os perversos não há paz. Que é justamente para quem é o perverso? É aquela pessoa, vou fazer um paralelo aqui. O perverso é aquela mesma pessoa que deu as costas para Jesus, aquela mesma pessoa que falou, crucifica o Senhor, é aquela mesma pessoa que fala assim, você conseguiu salvar os outros porque não salva você mesmo. Sabe? Agora, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando o Senhor traz para nós, irmãos, nós temos paz, temos tranquilidade. Então, o que o Senhor está falando aqui, tudo isso aqui que veio através do profeta, eles estavam falando com o povo, e que esse povo um dia ia encontrar isso. E esse povo hoje faz parte do mesmo povo que a igreja. Então, nós fazemos parte disso aqui. Isso aqui é para nós, para que nós possamos caminhar continuar caminhando nessa jornada que o Senhor estabeleceu para nós, que é nesse caminho chamado Jesus, que vai nos conduzir à eternidade, até a presença dele. Amém? Deus abençoe pela sua companhia, Deus abençoe pela sua vida e continue nos abençoando aí, para que nós possamos continuar nessa jornada, adorando a Deus, servindo a Deus, e não deixar que nada, fazer aquilo que o Paulo fala em Romanos, nada nos separará do amor de Deus. É o amor de Deus por nós. Não é o nosso amor para Ele. Se nós temos amor por Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus por nós. É por isso que nós temos hoje paz, temos um refúgio, temos um porto seguro. Eu lembro de um louvor antigo, que era... Quem cantava era Chile Cavalhais, E aí eu gostava muito de ouvir, até o nome da música é Porto Seguro, tem uma parte que ele fala assim, tem uma parte que fala assim, o sorriso que havia em teu rosto. É isso aí, ó. Começa assim, Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento, vou abençoar você. Na realidade, o louvor chama Vendavais, tá, irmãos? Chama Vendavais. Então,
esse louvor aí, eu lembro muito, isso há alguns anos atrás, né? Um dia desse, uns 20 anos atrás, né? E aí esse louvor falava muito comigo. E não é diferente para nós, né? Esse louvor, ele mostra isso, que o Senhor continua dando para nós essa paz. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por esta oportunidade. E lembrando que terça-feira nós estaremos aqui, tá, irmãos? Com os irmãos, terça-feira, nós vamos terminar aí o livro de Abacuque, capítulo 3 aí, o livro de Abacuque. E aí, quinta-feira estaremos adorando a Deus, sábado e domingo, se Deus quiser, nós vamos ver aí essa programação, né? Até o sábado a gente vai ter até quinta-feira a gente vai ter uma posição e aí passamos para os irmãos, tá, irmãos? Para que nós possamos aí estar, de repente, ter um culto de manhã lá na igreja e outra noite, né? E a gente todos os irmãos possam aí participar aí, adorando a Deus. Amém? Vou pedir a missionária Rose que ela faça essa oração novamente. Ela começou, ela vai terminar. E depois nós daremos as bênçãos apostólicas. Amém. Vamos orar, né? Pastora, Oi. eu acabei de falar, a minha irmã me chamou, disse que eu apresento meu pai em oração que acabaram de levar ele para o hospital. Parece que deu uma complicação lá e ele vai se internar agora de vez, porque ele está fazendo um negócio da quimioterapia.